nessa sequência de estudos, hoje nós vamos trabalhar um pouco sobre a compreensão do que é literal e do que é figurado. Parece ser algo muito simples, mas para os irmãos que estavam presentes na nossa última aula, nós pegamos a parábola do bom samaritano e colocamos aqui como alguns intérpretes ao longo da história da igreja utilizaram-se da parábola do bom samaritano de uma forma bem criativa para alegorizar a sua interpretação. E com isso nós não queremos dizer que não existem alegorias na Bíblia, mas naquele texto não se encaixa eficazmente a alegoria, aonde lembra na parábola do bom samaritano, quando o samaritano leva ele até a hospedaria e ele dá lá uma quantidade de moedinhas, denários, e se houvesse gastos extras ele retornaria para poder quitar lá a sua dívida. E aí, na teoria, na interpretação da alegoria, as duas moedinhas, uma é o batismo e outra é a ceia do Senhor. Só para vocês entenderem como não tem nada a ver, o texto não está dizendo nada disso. Em outro texto poderia até se encaixar, entende? Então hoje nós vamos trabalhar, vamos ver alguns textos, e existe um texto clássico que é muito mal interpretado e que no começo da minha caminhada de fé eu entrei nessa distorção também desse texto que o apóstolo Paulo vai trabalhar dentro do seu contexto de uma forma muito linda, mas as pessoas pegam ela isolada e retiram de um texto figurado para interpretar literalmente de maneira isolada. E isso dá um problema muito sério. Graças a Deus, Deus teve misericórdia de mim para eu compreender a leitura do texto dentro do seu contexto, mas isso depois de anos. Então hoje nós vamos compreender, ou pelo menos tentar compreender, fazer esse divisor de águas entre aonde as escrituras têm que ser interpretadas literalmente e aonde cabe uma interpretação figurada. É lógico que mesmo aonde a interpretação é no sentido figurado, a ideia, o propósito, a ênfase é transmitir verdades eternas, verdades espirituais. Não anula o fato de ser figurado, não anula a sua ênfase maior, o seu propósito maior, que é transmitir verdades espirituais e eternas. Então nós vamos compreender que ao longo de toda a Bíblia, a gente vai perceber os seus autores, de acordo com o seu gênero literário, utilizando-se de várias expressões para nos transmitir algumas verdades, como por exemplo no Salmo 1, que é bem conhecido da igreja, dos irmãos de um modo geral, nós observamos que o autor do Salmo 1, ele vai falar que quem segue ao Senhor, que quem segue a sua palavra, é como uma árvore. Então você percebe que ali, qual é o sentido da interpretação? Você segue o Senhor, você segue a palavra, mas você literalmente é uma árvore. Ele está fazendo uma comparação para poder mostrar quem é você, relacionado com a palavra de Deus. Ele faz um divisor de águas entre aquele que teme ao Senhor e segue a palavra, que é comparado com uma árvore junto a ribeiros de águas, que está sendo ali regado o tempo todo. Mas ele fala também de um outro grupo de pessoas, dos ímpios. E aos ímpios ele compara com o quê? Ele compara com uma palha, né? Então eu costumo usar muito esse exemplo lá na comunidade terapêutica quando eu estou dando aula, e como lá tem muita árvore, tem muita folha seca, e eu faço a diferença com eles lá ao vivo, mostrando, dependendo do tempo, se está bem ventilado. Quando está bem ventilado, melhor ainda, porque as folhas ficam para lá e para cá,
sendo guiadas pelo vento sem um rumo certo, sem uma direção, sem um propósito. Da mesma forma, o salmista, ele mostra que esses ímpios que não temem ao Senhor e não seguem a sua palavra, é como uma palha seca, que ela é levada para um lado e para o outro, não tem direção, não tem propósito. E o principal, uma folha seca ou uma palha, é aquilo que é inútil, é aquilo que não tem vida. Então, eu estou citando nessa questão introdutória alguns textos que os autores eles se utilizam de um sentido figurado para transmitir algumas verdades espirituais. Quer ver, em Lucas 13:32, nós vamos observar que Jesus chama Herodes de raposa. Ele está fazendo uma comparação. Mas por que ele está chamando Herodes de raposa? É interessante que essa mesma expressão, no sentido diminutivo, aparece no texto de Cantares, para ter cuidado com as raposinhas, porque elas destroem todo o vinhedo. A capacidade de astúcia e de destruição. Então, ele se utiliza de um sentido figurado para mostrar que aquela pessoa é parecida com aquele animal em suas características, em seu comportamento. Nós vamos ver, esse aqui é mais fácil de compreender, mais conhecido. Teve uma das mensagens que o pastor André, ele fez o fechamento lendo Mateus capítulo 23, que foi dedicado exclusivamente aos fariseus, né? Foi especialmente para eles. É quando Jesus vai chamá-los ou compará-los com o quê? Sepulcro caiado. Como esse é mais conhecido, eu queria que um homem e uma mulher, com exceção do pastor, porque ele acabou de ser usado aqui poderosamente no devocional, então deixe ele descansar as suas cordas vocais. Um homem e uma mulher, voluntariamente, por que Jesus chamou os fariseus de sepulcro caiado? A gente vai já passar os slides ali, isso aqui é só uma questão introdutória, para a gente se situar dentro da temática. Por que Jesus chamou de sepulcro caiado? Pronto, uma exegese perfeita, sem consultar o hebraico e o grego, foi profundo. Glória a Deus por isso. Mais alguém? Eu falei uma mulher e um homem, mas pode ser duas mulheres, um homem, dois homens e uma mulher. Por que Jesus chamou os fariseus de sepulcro caiados? Uma mulher já representou muito bem, e os homens? Aqueles homens. Dou-lhe uma. E eu, analisando agora, olhando para essa expressão sepulcro caiado, eu comparo muito com a expectativa que é gerada pelas redes sociais, que te faz uma propaganda bela de que você tem muitos seguidores, mas que você está mais sozinho do que nunca na sua vida, sem propósito, sem direção e sem vida. Quando você passa em frente a essas casas funerárias que vendem os caixões, um mais bonito que o outro, né, de acordo com a sua posição econômica e financeira, tem para todos os gostos e para todos os bolsos. De fato, eles são muito bonitos, aquele brilho, aquele envernizado, aquela coisa muito linda. Mas ele é criado independente se ele é da região do Pindaí, que é a minha, ou da região do Caial, ou seja, fazendo divisor de água financeiramente, se é que vocês me entendem. Mas ele vai ser feito para um único propósito, para se colocar um defunto, aonde vai entrar em um processo de decomposição.
e dizem, eu não sei, nunca parei para estudar, mas desde criança eu ouço de que nem urubu come carne de gente. Eu não sei se é verdade, mas desde pequeno eu ouvi as pessoas falando isso, né? E volta e meia, às vezes quando eu vou em algum velório de algum parente, algum chegado, esse ditado popular, ele vem à tona, de que nem urubu encosta em carne de ser humano. Você vê o urubu detonando carne de gato, do defunto de um animal, de cachorro, né? Todo tipo de animal, mas segundo os mais antigos, na carne do ser humano, não. Então Jesus chama esses fariseus de sepulcro caiado. Em Marcos 3,17, tem 2 discípulos de Jesus que é chamado de filhos do trovão, João e Tiago. E é interessante que tem um episódio que João, ele pergunta para Jesus se ele não queria que orassem para que mandassem fogo dos céus para consumir os samaritanos. Então, a ideia de filhos de trovão está relacionada à sua impetuosidade. A gente vê isso por esse tipo de oração, né? Uma oração movida assim muito por imaturidade, por carnalidade, por infantilidade, até, por que não dizer, um sentimento de vingança. Até algumas músicas refletem muito isso, né? Alguns louvores, a gente tem que ter muito cuidado com alguns tipos de louvor, né? Quando te verem passar da prova, vão ver você lá no palco e vão estar te assistindo. Não tem uma letra mais ou menos assim? E aí assim uma trama de vingança bem sofisticada por meio desse louvor, né? Que bombou, e muita gente que estava envolvida diretamente ganhou dinheiro com esse hino, né? O sabor de mel, né? Eu não sei cantar ela. Então, Paulo chama os falsos mestres de cães. Então, percebam que todas essas expressões, ela tem que ter um devido olhar específico. Então, hoje nós vamos diferenciar o que é o sentido literal, o que é o sentido figurado, e vamos trabalhar, são 10 situações aonde nós devemos olhar de forma literal ou quando nós devemos olhar de forma figurada. Só que hoje nós vamos trabalhar apenas 4, e aí vamos deixar para uma parte B ou parte 2, quando assim o Senhor permitir. Então hoje nós vamos ver a diferença entre sentido literal e sentido figurado. O sentido literal de uma frase ou de um texto, o que é que ela vai transmitir? É o sentido próprio das palavras, é o que nós chamamos na gramática de sentido denotativo. Ou seja, é onde você vai se debruçar diante do texto e ao se debruçar você vai compreender logo qual é o sentido real daquele texto. É o sentido próprio daquele texto. Você vai conseguir discernir o sentido próprio do texto. Por exemplo, todas essas passagens que eu citei rapidamente aqui, ela deve ser interpretada no sentido próprio do texto ou no sentido figurado? Todos eles que eu citei, a árvore, o sepulcro caiado, Herodes com a raposa, os 2 discípulos, Tiago e João, com filhos do trovão. Então, os falsos mestres com os cães, né? Esses cães aqui não eram esses cães domésticos, eram uma espécie de cães selvagens que tinham um poder de destruição enorme. Aí ele faz essa comparação com a ação de um ensino errado, como ele é danoso no corpo de Cristo, como ele é destruidor. Por isso que, de fato, mesmo na igreja, tem que ter mestres cheios do amor de Deus, mas cheios da palavra mesmo. E por isso que escola bíblica não pode acabar. E aí eu fico impressionado com algumas igrejas que dão uma reviravolta na cabeça. A primeira coisa que elas tiram é a escola bíblica dominical
e culto de doutrina, sendo que a verdadeira liberdade vem pelo conhecimento da palavra. Entende? Como tem acontecido em algumas igrejas conservadoras do nosso país. Então, o sentido literal transmite o sentido próprio. Então, quando você ouvir essa expressão sentido literal, lembre-se, buscar o sentido próprio do texto. O autor está falando isso, dá para se encaixar isso, não é exageradamente falar dessa forma. E o sentido figurado transmite o sentido simbólico das palavras, que é o sentido conotativo, como a gente vê na nossa gramática da língua portuguesa. Ok? Agora nós vamos ver a primeira situação, quando nós devemos nos situar ou para uma interpretação literal ou figurada. Use o sentido literal, a menos que haja uma boa razão para não fazer. Então, quando você for ler a Bíblia, você vai com o intuito de usar o sentido literal. Mas você vai perceber que algumas coisas, mesmo você tentando encaixá-lo, você vai perceber, você vai ali ser envolvido naquele texto e vai sentir, não sentir, quando eu falo sentir, eu não estou falando nessas experiências passageiras e emocionais, mas em sentir o texto pela percepção de que algo não pode ser utilizado daquela maneira. O que acontece? Muitas vezes as pessoas tentam espiritualizar o texto, tentando dizer tudo menos o que realmente o texto está dizendo. Isso é muito comum. Então as pessoas, elas espiritualizam. Isso é a minha cara lá na Ebenezer. Eu falo muito isso. Para tu estar espiritualizando tudo. Entendeu? Só que a gente tem que até ter um cuidado de explicar, pelo menos lá na comunidade, porque eles acham que a gente está tirando a força deles de buscar a Deus. Entende? Aí acaba virando um negócio negativo. Tenta ajudar e aí tem que explicar os pormenores do que você está querendo dizer com fulano, tu está espiritualizando tudo. Aí eu vou parar para sentar para explicar, porque senão bagunça a cabeça dele lá. Eles estão tentando organizar ideias e às vezes não conseguem. Abra a sua Bíblia na segunda carta aos Coríntios, por gentileza, capítulo 3, versículo 6. Esse é o texto que eu falei que quando eu era novo convertido, eu às vezes até orava esse texto de forma totalmente equivocada, errada mesmo. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Quem encontrou pode ler. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Vamos ficar com essa última parte. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Vocês conhecem esse texto, não conhecem? A letra mata, mas o Espírito vivifica. Certo. Mas você já ouviu alguma aberração desse texto? Alguém pelo YouTube, uma pregação, ou você conversando com algum outro crente e conversando? Geralmente esse texto ele é acionado quando trata de assuntos relacionados ao Espírito Santo, principalmente em alguns movimentos que eles associam ao poder do Espírito Santo e negam a letra, o estudo, o ensino, a doutrina. Então, como é que alguns interpretam esse texto pegando essa última partezinha desse versículo aqui que foi lido? A letra mata, mas o Espírito vivifica. Olha, está vendo? O apóstolo Paulo ele está dizendo que a letra mata. Então, essa coisa alguns chamam até de coisa, de estudar teologia, vai contra o que o apóstolo Paulo está ensinando.
Aí você pergunta, por quê? Porque a letra mata. Então, o Espírito é que vivifica. Então, aí é que entra talvez até aquela palavra rema, que é uma revelação ao vivo e a cores lá, que vem fresquinha do céu, né? E aí o que acontece? Eles negam todo tipo de ensino sistemático, como se isso fosse negar a ação do Espírito de Deus. Mas o que Paulo de fato está trabalhando aqui? Se você for analisar todo o contexto, nós vamos perceber que a Escritura, como lei, ela não é o caminho para a vida, como se ensina em todas as sinagogas e como o pensamento religioso moralista presume até hoje. É lógico que inicialmente a lei, quando ela foi dada para gerar vida, mas algo servia de empecilho para que essa vida fosse manifestada por meio da lei. No entanto, Moisés ele repetiu várias vezes em Deuteronômio que a lei foi dada para nos dar vida. Então parece que Paulo aparentemente está trabalhando contra a lei, mas não é que ele está trabalhando contra a lei, ele está mostrando que a lei aponta, apesar de ela ser dada para gerar vida, mas existe algo em mim e em você que impede com que essa vida seja manifestada. E o que impede? É o nosso pecado. O nosso pecado impede com que essa vida seja manifestada. Paulo, quer ver, por exemplo, abre em Romanos capítulo 7, versículo 10 e 12, só para vocês perceberem a visão de Paulo, que ele não está trabalhando contra essa ideia da lei. Romanos 7, ele vai enfatizar que a lei é boa, ela é justa. Quem encontrar pode ler, Romanos 7, versículo 10 e 12. No mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Leu 11 e 12, porque o 11 vai falar. Prevalecendo-se o mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, o mandamento santo e justo e bom. Olha só, no versículo 10, ele fala que essa lei foi dada para a vida. No versículo 11, ele fala do pecado que nos enganou. E no versículo 12, ele vai nos mostrar que essa lei ela é santa, ela é justa e ela é boa. Então, na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo ele não está trabalhando contra a lei. Então, quando ele fala que a letra mata, ele fala aqui na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, no 6, no início do versículo 6, que ele foi chamado para ser ministro de uma nova aliança. E essa nova aliança agora não é escrita mais em uma pedra, mas é escrita no coração, aplicada pelo Espírito de Deus. Então não tem nada a ver com negar a doutrina bíblica, negar o estudo, negar o aprofundamento do conhecimento bíblico teológico para melhor servirmos a Deus. Deu para compreender? O que a letra mata é quando você quer tentar servir a Deus, cumprindo pela sua própria força, pela sua capacidade, achando que servir a Deus e andar em novidade de vida está na sua própria capacidade após a leitura bíblica. A leitura bíblica, isoladamente, de fato, ela pode ter dois efeitos. Ela pode gerar vida em você, mas ela pode gerar mais condenação na sua própria vida, como na minha própria vida. Então, o que Paulo está querendo dizer com a letra mata e o Espírito vivifica? Né? A letra mata, mas o Espírito vivifica, 2 Coríntios. O que Paulo tinha em mente? Então, guarde isso aqui, 2 Coríntios 3,6. Por quê? Porque nós estamos cercados
não são nossos irmãos, mas hoje até diminuiu mais. Na época que eu era novo convertido era muito forte essa briga com esse texto, tanto é que eu acabei sendo influenciado, né? E eu usava muito isso, essa aversão à teologia. Eu passei alguns anos sendo averso por causa que eu fui influenciado, muito mal influenciado, de forma totalmente isolada, pegando a última parte de um versículo, não é nem um versículo todo, né? Pegando a última parte de um versículo, porque geralmente as deturpações acontecem de versículos isolados. Nesse caso, essa parte aqui é a última parte de um versículo isolado, não é nem um versículo isolado, é mais problemático ainda. Deu para compreender essa questão do que o apóstolo Paulo estava tratando, que o pecado que em nós habita compromete esse alvo da lei, transformando na prática em palavra de morte. Ou seja, se o Espírito não faz com que as escamas caem dos nossos olhos, essa letra vai gerar morte e não vida. Entende? Então, naqueles que o Espírito aplica a letra da lei, você vai compreender: sou miserável pecador. E aí vai gerar a segunda pergunta: o que eu tenho que fazer? E aí você vai ser direcionado para o seu substituto. E o Espírito aplica essas verdades messiânicas, essa verdade redentora do nosso Cristo Jesus. E aí sim você pode dizer: rapaz, de fato, a letra, mas com entendimento, com compreensão, a letra mata, mas o Espírito de Deus é que vivifica. É o que Paulo fala em Efésios, no capítulo 2. E Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ou seja, quando nós ouvimos a pregação do Evangelho, se o Espírito de Deus não nos convence do nosso pecado, se Ele não aplica aquela verdade para que o nosso coração seja quebrado, as escamas caem, duas coisas vão acontecer: ou eu vou permanecer em morte, em condenação, ou eu vou ressuscitar da morte para a vida, como fala o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, do versículo 1 em diante. Ok? Então, use o sentido literal, a menos que haja uma boa razão para não fazê-la. Nesse texto que nós estamos compartilhando, há uma boa razão para não usarmos o sentido literal? Claro que sim, né? Porque esse texto, muito mal compreendido, pode distanciar as pessoas de um relacionamento saudável com Deus. E sabe o que pode gerar? Uma vida cheia de legalismo. Eu costumo dizer às vezes, com quem eu tenho oportunidade, que talvez vocês não vão nem compreender, mas eu espero que Deus dê luz para compreender o que eu vou dizer aqui, porque pode ser algo muito forte. Mas eu costumo dizer em alguns lugares que eu não sei o que é mais perigoso, o que é mais escravizador. Se é uma pessoa que é um dependente químico, ou se é uma pessoa que é enraizada profundamente, usando as Sagradas Escrituras no legalismo. Porque eu tenho visto atrocidades por pessoas que são enraizadas no legalismo, usando as Sagradas Escrituras. E tem pessoas que, quando vê esse tipo de pessoa, elas saem de finímos, porque são pessoas terroristas. Não estão lá no Oriente Médio, mas são pessoas terroristas. Não são do Talibã, mas são pessoas terroristas, porque são terror para a mente de muitas pessoas, que você não pode nem respirar. É como a diretora lá da comunidade terapêutica fala, é aquele crente chatão, que acha que está fazendo a vontade de Deus, mas está trazendo perturbação na cabeça dos irmãos.
está trazendo perturbação no meio do corpo de Cristo. Isso é o legalismo. Por isso eu tenho feito essa reflexão. Eu não sei o que é pior. As duas coisas são altamente ruins. Ser um dependente químico, mas ser um legalista de carteirinha, se escondendo atrás das escrituras sagradas, é algo terrível. É algo terrível. Então, o que Paulo tinha em mente? Paulo tinha em mente aqui, purinho, a manifestação da graça de Deus revelada em Jesus Cristo, onde o Espírito de Deus aplica isso no coração do pecador ao ouvir a palavra. E Paulo mesmo vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Então você percebe que esse texto, a letra mata e o Espírito vivifica, você só vai conseguir compreender se você consegue compreender qual era o objetivo da lei que inicialmente foi dada a Moisés e quem nós somos diante dessa lei. Aí quando você compreende e responde essas duas perguntas, só tem uma solução: olhar para Cristo. E aí o Espírito entra atuando para nos conduzir até Cristo. Então você compreende o propósito da lei. A lei serve como um prumo que está mostrando os desníveis daquela obra, daquela construção, e aí você identifica esses desníveis. Porém, a lei, ela só aponta os desníveis, mas ela não soluciona o problema. Ela aponta para algo muito maior, e esse algo muito maior é a graça redentora de Jesus Cristo. Então, o que Paulo tinha em mente era isso: a doutrina da graça aplicada pelo Espírito de Deus em nós. E sem essa aplicação, irmãos, é impossível nós amarmos a Deus, nós amarmos a Cristo. Quando eu começo a estudar isso, Deus começa a enfatizar no meu coração de que nós não somos apenas pessoas religiosas, irmãos. A graça de Deus nos alcança não é para sermos pessoas religiosas, mas é para nós andarmos em novidade de vida. A religião, ela não te leva a andar em novidade de vida, mas a graça sim. A graça, ela te faz andar em novidade de vida e te faz superar os obstáculos que surgem na sua vida e na minha vida. Essa é a maravilhosa graça de Deus. Qual é o sentido do texto? Nós já trabalhamos isso aqui. Então, ficou alguma pergunta? Isso aqui, quando eu estava preparando, eu digo, eu espero que as pessoas compreendam ou tentem tirar as suas dúvidas, porque esse texto é muito recorrente, né? Vocês conseguiram compreender? O pastor André quer fazer algum comentário? Um tempo atrás você falou da teologia sistemática. E você escuta muita gente, sai da teologia sistemática, né? Fique de olho quando alguém fizer isso, porque não é o sistemático que eles têm problema, é o sistema. E eles querem trocar, porque todo mundo que tem uma teologia sistemática. Ninguém é neutro. Só que não, talvez não seja bíblica, né? Aí eles estão querendo trocar o sistema que você tem pelo sistema deles. Aí o certo é entender, não, o meu sistema, ou seja, a forma que eu abordo as Escrituras é bíblica. Se eu vou ficar com essa, eu não vou trocar o meu sistema por um sistema de uma pessoa que tem motivos aleatórios, que tem outros motivos, que quer me controlar, que quer fazer essas coisas. Muito e às vezes essa coisa é citada, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Por quê? Porque a pessoa quer controlar. Ele quer usar as profecias dele, quer usar as interpretações mal feitas dele para controlar a vida do crente. Isso é muito perigoso. O pastor André falando em questão do controle, eu estava olhando uma ficha cadastral batismal. Eu vou ver se eu consigo botar no grupo para quem quiser assistir. Meu irmão, se você ver a lista
que é para você marcar sim ou não, né? Tem umas coisas lá legais, bíblicas, mas tem umas 3 coisas lá que é para controlar, que é para manipular, porque depois que você marca ali e se batiza e se torna membro desse grupo, não tem mais volta. E se você resolve sair, aí entra o método terrorista, entende? Umas perguntas lá que colocam em pé de igualdade outros escritos. Tipo qual? Você lembra algum? Você lembra algum? É familiar esse nome, Ellen White? Não, mas eu estou dizendo, você lembra de alguma das coisas? Da pergunta? Das perguntas, das justamente, coisas? Aí tem lá, você se compromete em professar a sua fé conforme as Sagradas Escrituras. Essa daí é a boa. Certo. Aí logo embaixo tem uma semelhante a essa. Aí tem assim, você se compromete a... Você crê que os escritos de fulano de tal está em harmonia com as Sagradas Escrituras. E ali é uma maneira sorrateira de mostrar de que está em pé de igualdade, só que não com todas as letras. Um bom entendedor vai conseguir compreender isso, quando na verdade só o fato de ter esse quesito já está desqualificando as Sagradas Escrituras. Não era nem para ter esse quesito lá. Vocês estão conseguindo entender como o negócio é sério? E eu achava que eu descobri isso esses dias, eu não sabia disso não. Então às vezes a gente pensa que alguns grupos que são bonitinhos, falam bonito e tudo, usam a Bíblia e tudo, tem até algumas partes doutrinárias corretas, mas enquanto tem algumas corretas, tem outras que vão passando batidas, que são altamente perigosas, né? Principalmente quando para o novo convertido. Porque eu acredito que às vezes tem novos convertidos salvos lá. Porque a palavra de Deus não está algemada, como o apóstolo Paulo fala. Porém, por razões que desconhecemos, vai cair em presas de lobos vorazes. E aí é triste, muito triste. Aí vai se tornar aprisionado. E qual é o risco disso? Vai aprisionando outros. Você vai saindo do estágio de novo convertido, aí vai se tornando a futura liderança, aí vai discipulando outra equipe de novos convertidos, aí vira um ciclo de aprisionamento, de manipulação, de controle. Entende? Concluiu o raciocínio? Ok. Então, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, essa é a primeira dica, né? Use o sentido literal, a menos que haja uma boa razão para não fazer. E aí nós citamos esse exemplo da segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Só voltando rapidamente na letra mata, no ano de 2017, todo ano tem uma promoção no Brasil da CPAD, que é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Mas hoje, graças a Deus, as CPADs no Brasil, elas estão trabalhando com quase todas as editoras. Vida Nova, Cultura Cristã, Fiel. Cultura Vida, Fiel. No começo não, no começo era exclusivismo, era só material da CPAD. Só que aqui no Maranhão, eles estavam perdendo muito cliente por causa disso. E aí eles receberam algum clique de alguém, né? E aí começaram a adotar essas parcerias. E eu fui, que chamam de portas abertas. Se você quer adquirir livros bons e baratos, fique antenado no site da CPAD. Acontece geralmente 2 vezes ao ano. A primeira já foi, mas a segunda está para acontecer no mês de agosto. Mês de agosto. São livros de 30% a 70%. Então vale a pena, vão se programando, né? Livros. Agora não vá ter uma sessão lá, não vá não, que é só romantismo gospel, não vá nessa sessão, é só autoajuda gospel, você vai gastar o seu dinheiro. Mas se você gosta de gastar o seu dinheiro sem propósito, está tudo bem, nós vamos continuar sendo irmãos. E aí eu peguei alguns livros, e estava na fila para pagar os livros, aí tinha alguns irmãos, aí tinha um rapaz lá,
Eu não sei nem por que ele estava fazendo ali. Aí ele estava esculhambando a teologia, dizendo, rapaz, esse negócio de teologia é perca de tempo, não sei o quê. Aí ele falando, estava na conversa, vem esse texto bem aqui, ó. Mas pelo jeito ele era um novo convertido, que ouviu alguns outros irmãos usando esses mesmos chavões e ele tomando como verdade para si. E aí ele estava reproduzindo lá na fila da CPAD, lá no centro aqui, né? Eu nunca me esqueci. E aí eu estava bem na frente deles, e eu fiquei só ouvindo aquela história. Só que Deus já havia me resgatado dessa distorção interpretativa, eu não estava mais compreendendo como eu interpretava antigamente de forma distorsiva. Segunda dica: use o sentido figurado quando a passagem indicar que assim se deve fazer. Ou seja, é o que nós falamos anteriormente. Tem pessoas que querem forçar o que o texto não está querendo dizer, né? Como lá na parábola do bom samaritano. Então, se o teu olho te faz pecar, arranca-o, né? Aí aqui, na imagem, a gente vê o sentido literal do texto, né? E vocês sabiam que aqui fala do olho e fala da mão direita lá no texto, né? Deixa lá engatinhado no Evangelho de Mateus capítulo 5, abra lá, Mateus capítulo 5. Mas lá no texto fala do olho e fala da mão também, de arrancar a mão. Mas, alguns anos atrás, pessoas arrancaram, sabe o que, irmãos? Dos seus corpos, lendo esse texto. Pois é, aquilo lá. Eu lembro, aqui no Brasil. Aqui no Brasil. E aí ele vai ter duas frustrações. A segunda vai ser a glória tem um texto que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. A glória da frustração, da última frustração, será maior do que a primeira frustração. Pois é. Porque ele vai descobrir que a vontade e o desejo não está lá literalmente no instrumento, nas partes íntimas, mas está no coração. A luta do nosso pecado é interior, não é exterior. Então, com certeza ele foi mal influenciado, foi muito de forma errada. Mateus capítulo 5, versículo 27 e 29. Alguém gostaria de fazer essa leitura? Ouviste que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Aí eu pergunto para vocês, ele usa duas partes do corpo, os olhos, a mão, e fala para que não perca outros membros. Mas ele usa uma expressão aí verbal, arranca-o, em algumas versões. Nesse sentido figurado, o que significa esse arrancar? Tirar, desviar. Seria tirar, desviar. Eu acho que é lá no livro de Jó, se eu não estiver enganado, que ele fez um voto com os olhos dele. É no livro de Jó, né? Fiz uma aliança com meus olhos, porque... É nesse sentido, está em harmonia com o que Jó, com o que é revelado no livro de Jó, com a aliança que ele faz com os olhos dele. Tem a ver com um propósito, com um direcionamento, com uma aliança. Eu assisti um filme anteontem, O Último Suspiro. Eu só sei, o Último Suspiro. Eram de mergulhadores que desciam a quase 300 metros no mar para esticar cabos. Não sei se vocês já assistiram esse filme, eu achei interessante. Aí eles ficam no mais... Com um navio ficam esqueci, tipo um submarino pressurado, mas não é submarino não. E aí se dividiu em 3 equipes. 3 mergulhadores em cada um desses objetos que eles ficam lá isolados recebendo oxigênio. Até o navio parar, e aí eles descem
Mas aí, enquanto um estava colocando a foto de sua noiva ao lado da sua cama, o outro diz: olha, em situações como essa, esse tipo de coisa costuma tirar a nossa atenção, o nosso foco. Porque envolve a questão sentimental, emocional. Aí aquilo ali falou muito comigo, né? Os filmes, assim, quando você assiste ele de maneira inteligente, ele também, Deus se utiliza para trazer algumas verdades para nós também. E aquilo ali, aí automaticamente veio a seguinte pergunta para mim, eu assistindo o filme, né? E eu dialogando ali com o filme internamente. Aí quando ele falou isso para o colega dele lá, e aí eu perguntei para mim mesmo: o que tem tirado a minha atenção? O que tem tirado o meu foco do meu Senhor? O que tem me enfraquecido na fé? Então eu preciso, dependendo da resposta que eu encontrar para essa pergunta, eu preciso fazer que nem Jó. Se é com os olhos, eu preciso fazer aliança com os meus olhos. Se é com as minhas mãos, com as minhas mãos. Se é com o meu próprio coração, dependendo do que eu estou guardando dentro dele, é com ele que eu tenho que fazer. Ou seja, o que está sendo tratado aqui é uma vida de renúncia. É renunciar tudo aquilo que não é do agrado de Deus. Tudo aquilo que não é do agrado de Deus. E vocês já perceberam que muitas vezes você está lendo a Bíblia e Deus está falando com você. Constantemente Ele fala, por isso que é a palavra dele, e nós cremos assim, e Ele está dizendo para você qual caminho você tem que seguir, o que você deve fazer. Mas como nós somos bem parecidos com o povo de Israel, muitas vezes nós contra-argumentamos. Você já percebeu como você já se percebeu quando você está lendo a Escritura, dependendo do modo como Deus acerta ali pelaquele texto, como nós temos uma habilidade automática de contra-argumentar com o próprio texto, contra o próprio texto. E quando nós estamos contra-argumentando com o texto, nós estamos fazendo o quê? Indo contrariamente ao autor da palavra, que é o próprio Deus. Nós estamos indo, é uma afronta ao próprio Deus, é uma afronta. Nós temos dificuldade de reconhecer isso, mas é uma afronta ao nosso próprio Deus. Então, nessas 2 últimas semanas, irmãos, sabe, Deus tem me levado a fazer um tipo de oração, porque às vezes a gente experimenta algumas angústias, e diante dessas angústias, nós queremos colocar condições para Deus, para que eu sirva da minha maneira, entende? E aí Deus está me fazendo rever todo o meu estilo de vida de oração. E ela está se resumindo simplesmente em: Senhor, me dê graça para eu fazer não o que eu estou sentindo, mas o que eu tenho que fazer. O que eu tenho que fazer. Porque às vezes o que fala mais alto conosco é o que nós estamos sentindo naquele momento. E o nosso sentimento, ele vai às vezes nos fazermos retroceder, ao invés de permanecermos e avançarmos junto com o Senhor. Então, é dolorido, irmãos. Não é fácil. É uma dor, às vezes, na alma da gente. Ou você está passando isso nesse exato momento, ou você já passou, você sabe do que eu estou falando. Então, nós precisamos também da graça de Deus para interpretar o texto da maneira correta, para podermos fazer a vontade dele quando nós não temos nenhuma vontade de fazê-la. Essa é que é a grande realidade. O ponto dessa passagem, você tocou nele, mas eu queria só enfatizar o ponto dessa passagem, Mateus 6, ou Mateus 5, desculpa, é o quê? Que não é nosso olho que causa o pecado, nem nossa mão, certo? Mas é o coração. Por isso que arrancar não faz sentido. Cortar qualquer parte do corpo não faz sentido. É o coração que faz. Esse é o ponto que ele está fazendo. É o coração.
interpretação, de interpretar? Sim. É justamente o que o pastor André reforçou. Pois é uma coisa, quando fala o coração, é figurativo, quer dizer, a nossa consciência, né? Nossa mente, a sede da nossa consciência. É o centro que rege a nossa vida. Nossa aquela parte invisível que nós não sabemos exatamente onde é, mas que é real e aonde há aqueles conflitos existentes em nós. Que não fala exatamente desse órgão que não vai... Não é o órgão. Isso eu tenho certeza que não é. Ele não está falando do órgão. Por isso que é uma forma figurada. Isso. Por isso que em Provérbios 4:23, eu não sei se é 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes. Só me confirmem se é Provérbios 4:23, por gentileza. Porque tem irmãos que estão anotando as passagens para não dar passagem errada para os irmãos. Provérbios 4:23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Associando com esse texto em Marcos capítulo 7, não precisa abrir. Quando alguns fariseus chegam para Jesus e perguntam por que teus discípulos não lavam as mãos antes de comer. Foram mexer no lugar errado ali, né? Poderiam ficar sem aquela. E Jesus vai dizer o que contamina o homem. É o que entra ou o que sai. Ele vai dizer o que sai. Porque o que sai, sai do coração. Aí ele vai citar uma lista do que sai desse coração pecador. Homicídios, adultério, porque esse Mateus 5 começa com adultério. Antigamente falava, não adulterarás. Agora eu vos digo, se olhar já cometeu adultério, né? Ou seja, a questão do coração, do interior. E isso é interessantíssimo nós compreendermos corretamente. Sabe por quê, irmãos? Porque aí o nosso medidor de comparação não vai ser o outro irmão, vai ser Deus. E aí quando o medidor de comparação é Deus, a gente sempre vai estar aquém, sempre vai estar em falta. Vocês já prestaram atenção que às vezes alguém vem me corrigir, o pastor deve me corrigir, ele identificou um pecado em mim. Eu, como servo de Jesus Cristo, templo do Espírito de Deus, em vez de enxergar a autoridade de Deus naquela correção, aí eu simplesmente digo, pastor André, mas o senhor não está vendo o pecado do outro irmãozinho ali não? Está entendendo? Eu saio pela tangente para o meu medidor comparativo é o pecado de Franciele, mas não resolveu o meu pecado. Numa situação dessa, o meu medidor comparativo é Deus se revelando na palavra, falando diariamente ao meu coração. Quando nós temos esse entendimento, muitos conflitos vão deixar de existir na igreja, vai aliviar o fardo até do pastor. Algumas visitas não vão ser mais nem necessárias. Quantas visitas pastorais o pastor tem que fazer, super cansativas, porque a pessoa não está entendendo nada das Sagradas Escrituras. Então não podemos nos esquecer que nós estamos estudando isso aqui já há meses. Acho que não sei se lá tem 8, 10 meses já, essa questão de interpretação bíblica. Mas nós não podemos perder o foco, que é para nós podermos aplicar adequadamente no nosso viver diário, senão nada vai fazer sentido, nada. Então, Jesus está aconselhando uma ação drástica, que é a questão de arrancar. Pode falar, irmão. Eu vi as duas passagens que foram mencionadas. Jó 31, fiz aliança com meus olhos, como coisas fixaria eu numa donzela. E tem também Salmo 101, versículo 2. Aliás, versículo 3. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Então, aí, com certeza, Jesus estava querendo dizer que para a pessoa evitar arrancar o que a faz pecar, o que causa, o que leva, o que causa o desejo. Por exemplo, pessoas
que isso é uma questão, assim, eu não quero mais, é uma questão de coração. É uma questão de coração. Decisão, é igual aceitar Cristo, é uma decisão. É uma questão volitiva, vontade. Que vem de um coração que está sendo transformado. Está sendo mudado. E é totalmente possível, porque eu assisti um documentário sobre homossexuais que desejam receber Cristo como Salvador. E muitas pessoas, o dilema é, mas a pessoa deixa de ser? E muitos estão dizendo assim, não deixa de ser, mas simplesmente leva a sua cruz e diz, eu não quero mais ser isso. Não deixa de desejar aquilo, mas luta contra aquilo, veementemente, levando a sua cruz e seguindo a Cristo. Eu não quero mais isso, é uma decisão. Então eu concordo plenamente com esse ponto de vista. É uma decisão. Então tudo na vida com Cristo é uma questão de decisão. O próprio amor é uma decisão. A vida cristã é um processo de crucificar a carne. Crucificar a carne. E é contínua. Né? Então, algumas pessoas eu conheço, se converteram de algum pecado ou outro, nunca mais desejaram. Outras pessoas se converteram e passaram a vida toda com uma luta ferrenha contra aquilo, mas a questão é que lutaram. É uma luta ferrenha, certo? E a questão é essa. O desejo de lutar ainda está ali ardente, latente. Quando estiver na Terra, nós vamos ter os nossos próprios desejos que fazem com que a gente se desvie de Deus. Por exemplo, essa questão de, hoje em dia ele diz que o homossexualismo que você não é. Não é que você é. É o desejo do seu coração, que é um pecado que é contra a lei de Deus. E a gente vai ver na palavra de Deus que isso é contra a lei de Deus. Você não nasceu assim, você é o desejo do seu coração. A mesma coisa, por exemplo, a pessoa que era alcoólica. Se eu ver uma cachaça, não afeta a mim, mas afeta aquela pessoa que se converteu e vê aquele coisa e deseja aquilo, ali ainda está no seu coração, entendeu? Então a gente luta, todos nós lutamos. Tem uma pessoa aqui que vai dizer, eu sou santo, já me tornei santo, eu estou me santificando para o meu Deus. Mas isso é uma luta e a gente tem que entender, como crente, que todo dia nós lutamos, todo santo dia. E esse tipo de diálogo que está acontecendo entre nós aqui é interessante para a gente ser instrumento de restauração na vida do outro. Porque o que acontece muito é uma condenação sem fim, como se tais pessoas não fossem, nunca tivessem sido alcançadas pela graça por causa dessas lutas. E eu não concordo. Eu não vejo aparato bíblico para isso. Entendeu? Então, por exemplo, vamos imaginar que às vezes eu tenho até alguns receios, porque eu nunca sei como é que a igreja vai reagir, porque eles são uma caixinha de surpresa, a galera lá da comunidade, eu confesso que são uma caixinha de surpresa. Mas também é uma realidade que muitos são alcançados pela graça, passam momentos maravilhosos com Deus e têm algumas recaídas. E quando a gente não compreende isso, a gente deixa de querer acreditar no poder de Deus para trazê-lo de volta ali, crendo que é só um momento, entendeu? Mas é engraçado que em relação a outros pecados a gente deixa passar batido, como a mentira, como a fofoca, que acontece todo santo dia no nosso meio, na nossa casa, no nosso trabalho. Quem sabe talvez eu não sou um desses fofoqueiros. Eu vou até dar um exemplo, eu acho assim muito triste, que até os cristãos fazem. No tempo de política, eu vejo, Deus diz para a gente não chamar o próximo de idiota, mas é o que mais as pessoas, os próprios crentes, chamam uns aos outros por causa de um voto de idiota. Eu acho tão triste. Então essas coisas a gente vê como as pessoas procedem e o mandamento de Jesus Cristo. Irmão, só uma coisa, não há desculpas para o pecado. Eu já estive conversando com homossexuais que usam esse argumento, que é o mais usado. Eu nasci assim, eu disse, é isso que você pensa? Beleza, a Bíblia diz, eu nasci em iniquidade, em pecado e
Nós tínhamos um vizinho lá no meu primeiro bairro, que é São Francisco, onde eu morei primeiro, quando eu era criança, e nós tínhamos um vizinho que ele era uma criancinha, mas ele era totalmente afeminado. Ele tinha todos os traços, todos os jeitos. Ele era uma criança, um bebê que não conseguia, era um bebê. Eu acompanhei ele desde a infância, até ele ficar adolescente, eles mudaram de pai. Mas assim, eu lembro quanto que ele era efeminado e quanto que as crianças do bairro, né, gritavam atrás dele, o vizinho, aí isso só piorava a situação, né? E tem muita criança que luta com isso. Lá na escola onde eu trabalhava, eu vi crianças assim. Então, às vezes, vai acontecer de alguém chegar e dizer, eu nasci assim, mas isso não é desculpa para permanecer assim, porque eu nasci em iniquidade, Salmo 51, e em pecado me concebeu minha mãe. Eu nasci em pecado e eu vou continuar em pecado porque eu nasci em pecado. Então, é o que foi dito, é tomar a cruz e seguir Jesus. Isso é uma coisa que ele acaba acreditando de verdade. Acaba acreditando. E no mundo espiritual, isso acaba sendo fortalecido no entendimento dessa pessoa. Entende? Então, voltando para o texto de Mateus 5, Jesus está aconselhando uma ação drástica, que é o arrancar, mas vocês fizeram uma ótima exegese aí. Remover fontes de tentação, né? Então a gente tem que ser estratégico também. A gente tem que orar, mas não identificar quais são essas fontes, vamos ter estratégias eficazes. Eu orava muito quando eu morava na cidade, eu era com um policial. Ele é policial. E a gente orava muito e a gente se abria muito um para o outro. Eu orava na casa dele. E aí volta e meia voltava esse assunto da dificuldade que ele tinha com a pornografia. Aí um dia, ele viu que ele estava só orando. Aí um dia, ele conversando com um amigo dele acho que entendia desse negócio, botou um aplicativo no computador, no celular, que na hora que tu ia pecar só na mente, não ia efetuar mais, né? Já é um bom começo, né? Porque a mente do cara fica cansada daquilo. Aí, pronto. Aí, quer dizer, é nesse sentido que eu estou dizendo. Identifica, ora, identifica, mas não fica só nisso. Independente qual é a tua área. Eu tenho, minha língua coça quando eu vejo alguém falando mal da vida alheia. Tua língua coça, então sai de perto, não olhe mais com essa pessoa. Entendendo? Não é porque tua língua está coçando, não é porque tu é igual àquela outra pessoa ali. Tu só está querendo encontrar uma oportunidade para fofocar da vida alheia. Eu gosto de tocar nesses pecadinhos que são mais aceitáveis, justamente porque são mais aceitáveis por nós. A gente só fala de homossexualismo, da droga, da dependência química, e coitado dessas pessoas que, quando são alcançadas pela graça, qualquer deslize deles, eles são condenados às vezes por muitos irmãos. Não estou dizendo que é o nosso caso. E aí, enquanto isso, eu não sei o pastor André, mas eu nunca vi o nome de ninguém sendo indicado em sessão para disciplina por fofoca. Eu nunca vi. O senhor já viu? Já? Uma parte do mundo policial aposentado. Aí eles botam umas coisas, que é isso que é proibido de falar, mas o cara não suporta as aberrações que o cara bota. E ontem eu falei, que tipo de celular? Aí ontem, uma pessoa botou, acho que pode ser ele jogando uma crítica, né? E aí quando escuta dali, a dona desse grupo, ela bota essa história de viagem, essas coisas, ela não gosta, geralmente ela não gosta, o cara fala isso aí, tem diferença, aquela coisa do anjo. Aí ontem, eu estou lá e eu abri uma repórter, já com um casamento de 2 homens, conviviam 35 anos, e ela, naquela empolgação de repórter, dizendo, aí ele é emocionado, ele muito emocionado, porque há 35 anos eles conviviam,
Aí ela virou, que Deus abençoe esse casamento. Ah, A repórter. Quando eu ouvi aquela palavra, que Deus abençoe esse casamento, aí eu respondi imediato, eu digo, jamais Deus abençoará esse casamento. Aí eu disse, porque Deus abençoa o casamento entre homem e mulher. Aí a outra doutora respondeu. Aí dizendo que eu não deveria, eu digo, não é eu que estou falando isso, quem diz é a palavra de Deus. Aí ela concordou realmente, né? Que a palavra de Deus vai contra isso. Mas eu não deveria ter falado isso, né? Aí Sei. o cara vai ficar calado. Eles podem expor tudo o que eles pensam. Eu não sei. Eles podem expor a nossa a palavra. gente tem que pedir sabedoria a Deus, porque às vezes O cara não consegue. não adianta a gente falar e às vezes é essencial a gente falar. Tem momentos que é. A gente tem que estar orando para ter Pedindo a discernimento. Deus isso. Então aqui é um exemplo clássico de hipérbole, né? Quando é uma figura de linguagem exagerada para transmitir uma verdade espiritual. Aqui não, a aplicação, no caso, na interpretação não é literal, na questão do arrancar. E aqui, isso aqui eu coloquei extra, justamente para mostrar que a amputação do membro não resolve o problema. A gente vai finalizar aqui, já demorar, já está até passando. 10h37. Então, como algumas pessoas amputaram suas partes íntimas, resolveu o problema? Não. Não, eu ia falar aqui uma coisa que ia agravar aqui o pensamento. Então, a amputação do membro não foi a solução do problema, porque a raiz do problema é no coração da gente. É tipo quando a gente, por exemplo, está com mágoa ou ressentimento dentro do coração em relação ou um irmão da igreja, ou um colega no trabalho, ou um vizinho. Aí eu digo, rapaz, eu vou me mudar para ver se isso melhora em mim. A mudança vai resolver o problema? Se não houver a liberação do perdão, a mudança vai ser só uma mudança a mais. Pois é, entendeu? Agora, se você houver a liberação do perdão e se mudar, mas aí não foi a mudança que resolveu o problema, foi a liberação do perdão. A mesma coisa aqui. Nós vamos estar orando, identificando quais são, dentro do meu contexto de vida, quais são as fontes de tentação, e eu, de forma estratégica, o Senhor me dando discernimento, para no dia a dia correr, fugir, né? Fazer aliança com aquilo que eu tenho que fazer para poder me aproximar mais do meu Senhor e me afastar mais, cada dia mais, daquilo que desagrada ao meu Senhor, que a Bíblia chama de pecado. Né? Que Deus assim nos abençoe. E só deu para nós trabalharmos hoje 2 dicas. Né? Graças a Deus hoje foi bem participativo e que continuemos juntos crescendo no entendimento da palavra e sendo encorajados pelo Espírito de Deus para aplicarmos no nosso viver diário.